perdi essa, né? Muito bem, meus irmãos. Mas eu não quero ler antes de tudo a palavra de Deus, mas antes da leitura eu quero apresentar os companheiros que estão aqui, né? Estou vendo aqui um exército de Deus, né? Estou vendo aqui Marcelo Ribeiro, de Califórnia. Jorge, doutor Cara, pastor Almeida, Novo Horizonte, irmão João Lemos, Leme mesmo, né? Hortolândia, Alexandre, sempre eu confundo check-up com centenário, né? Centenário. Todo mundo aí, Dio Severino, Dio, né? Louveira está aqui conosco também, tá? Luiz Colim, Jardim Mirante, né? E Manassés vai cantar lá do lado da escola, né, Manassés? É isso aí, Manassés. Tá bom? Estou vendo outro aqui. Quem manda nos visitar? Está aqui do púlpito, pastor José Carlos Franquini, está conosco. O Milton Matildes, lá do Mato Grosso do Sul. Pastor José Natal, acho que ninguém conhece, né? Pouco. Muito bem. Também, Vivani, Beijani. Ele é quase primo, não é casado com prima, né? Casado com a filha da minha tia. Da minha prima. Porque é uma tia que eu vi pela última vez quando eu tinha, acho que, 10, 11 anos. Depois ela faleceu, eu morava em Americana. Mas a família é igual a Israel, todo mundo é família, né? Todo mundo conhece todo mundo e é parente de todo mundo, né? Muito bem. E o nome primeiro, né? Rafael da Pinheiro. Muito bem. Então, e quem mais está nos visitando? Eu gostaria que eles colocassem de pé. Estou vendo. Bom, deixa eu apresentar a família, né? Família do pastor José Natal. A irmã Maria, a mãe. Maria Noveva. Eu vi ela chegando aí. Aqui, muito bem, minha irmã. Eu não queria ver a senhora, viu? Muito obrigado por aceitar. E minha esposa, que todo mundo conhece. Pastor Lacerda, da cidade de Itapira. E a filha, Débora, é isso? Muito bem. Eu gostaria que a família do pastor Lucas José Natal se colocasse em pé. Fique em pé, realmente, olha aí, é uma alegria, muito bem. A congregação local de Jundiaí quer dar boas-vindas à família do pastor José Natal. Podemos dizer amém? Amém! Agora, para tomar assento, aí eu quero que fique de pé a família do pastor Manuel Soares da Silva Filho, que está assumindo a direção desse trabalho. Olha aí. A irmã Claudia, que é uma carinhosamente preta, né? Ela falou assim, mas desculpa, pode me doutada. Denise? Daiane, né? Daiane e Miguel. Isabela, muito bem. E Catarina. Meus irmãos ali, Oséias, sua esposa, nós chamamos de Magninha, mas deve ser Maria o nome, né? Tá? Raquel, minha cunhada, e Josias, doutor Josias, advogado, meu irmão, e a família Soares, a congregação local quer dar boas-vindas a esses irmãos, vamos dizer amém? Amém! Apresentamos aqui os obreiros, mas não apresentamos as esposas, né? Eu gostaria que você colocasse perto as esposas dos obreiros. Estou vendo aqui a irmã Elisângela Pité, lá vem a doutora Caia. E quem mais? A irmã Neide.
Eu estou no coral há muitos anos na sede, ela já tem ovelha, maneira, né? Muito bem. Mas eu não lembro o nome. Flávia, esposa do Herculino. Flávia, da esposa do irmão do Herculino. Do Inês, do irmão. Alexandre. Célia, esposa do Almeida, muito bem. Boas-vindas para as esposas, podemos dizer amém? Amém! Que falta de elegância, de representar os obreiros, que não devem dar esposa, é a sua, a irmã? A emoção não deve ter na sua vida. Ah, está aí. Ela não gostou ainda de ser apresentada, não é uma bênção. Presbítero Genilson de Oliveira, está aí? Está aí, muito bem. Deus abençoe todos vocês. A casa está cheia, né? Vai ser uma bênção. Deus abençoe todos vocês, Senhor, todos os dias. Estamos aqui para adorar a Deus na beleza da sua santidade. Eu quero ler apenas um versículo que está no livro de Eclesiastes, no capítulo 3, e o versículo 1. Tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Deus estabeleceu isso. Há tempo. Chegou o tempo do pastor José Natal. Por isso o pastor José Natal há mais de 30 anos. O pastor Eliseu, que era de Souza, de saudosa memória, tinha um respeito muito grande pelo pastor José Natal. Sempre estava comentando, falando dele. E ele é um dos decanos aqui da Assembleia de Deus, em Jundiaí, desse bairro, aqui dessa área. Conhece todo mundo, conhece o trabalho, conhece o bairro, tem uma palma da mão. E eu pedi para que ele assumisse aqui o trabalho, e ele atendeu amorosamente, fez aqui um bom trabalho, chegou o tempo. Porque nós tínhamos conversado já desde o ano passado, e a obra de Deus é assim. Manuel também dirigiu Amor, dirigiu a Turucaia, e não sabemos por quanto tempo ele vai ficar aqui, e isso é Deus quem determina. O pastor Eliseu nos negou esse ensino, porque se a pessoa assume uma congregação, sabendo o tempo que ele vai ficar, isso vai limitar os planos dele, o projeto deles. Então é bom que ele fique livre, que ele faça os seus planos, projetos. Ele pode ficar 6 meses, pode ficar 1 ano, pode ficar 2 anos, 10, 30. O pastor Paulo Nogueira dirigiu ali o Rui da Voz há mais de 35 anos. E outros. Então é Deus quem determina. E às vezes a pessoa, quando não é substituída, quando ela sai da congregação, não significa que ela não estava indo bem. É que Deus tem outro plano, Deus tem outro propósito com a pessoa. Então, eu admiro os nossos companheiros que Deus nos deu para nos ajudar na condução do povo na presença de Deus, por essa maturidade, por essa visão. Sabe? Quando chega o tempo de entregar a congregação, isso aí, às vezes é uma pergunta, vai para outra congregação, às vezes é uma congregação maior, às vezes é uma congregação menor, às vezes vai descansar um pouco, às vezes não assume congregação, mas todos eles assumem e aceitam essa condição com gozo, com coração, com alegria, porque o pensamento de cada um deles é o bem de Deus, é a obra de Deus. Ninguém está preocupado com o seu status pessoal, mas o objetivo, o propósito é servir a Deus. Deus é a recompensa para cada um, segundo o talento que cada um recebeu. Então, a igreja, ela tem maturidade suficiente para entender, reconhecer essa mudança e também saber que cada ser humano tem a sua personalidade própria. Nenhum ser humano é exatamente igual ao outro. São mais de 8 bilhões de seres humanos no planeta. Mas cada um tem sua digital. Nenhum é igual. É uma coisa só Deus que faz uma coisa dessa. Glória a Deus. Aí, no olho, entendeu? Você chega nos condomínios, nas lojas, onde tem controle de entrada, você vai lá e fala assim,
O outro pode colocar ali, não adianta. Uma digital, você pode ir lá. Você vai sacar o dinheirinho do banco, coloca seu digital lá, aí sai o dinheiro, mas não manda outra pessoa colocar. Pode colocar 200 mil pessoas ali, ó, pode não vai funcionar. Cada um tem a sua marca. Jesus disse, olha, o que vocês querem que as pessoas façam a vocês, façam primeiro a elas, porque essa é a lei e os profetas. Isso está em Mateus, capítulo 7, versículo 12. Então, o segredo, ainda hoje de manhã estava dando aconselhamento para os irmãos, fazer isso. O segredo da vitória é você receber e aceitar as pessoas como elas são, não como querendo muitas vezes que elas sejam. Porque cada um tem a sua personalidade, tem a sua maneira de ser. Então, aqui, tanto que está entregando o cargo como que está recebendo, são homens de Deus, ensinadores da palavra de Deus, que ensinam a palavra de Deus, pregam a palavra de Deus, alimentam o rebanho pela palavra de Deus, com a palavra de Deus. Agora, a diferença é o tempero, né? Mas a comida é a mesma. Os nutrientes são os mesmos, entendeu? Tá? Se eu pegar uma irmã aqui, a irmã faça aqui uma macarronada bem gostosa, a irmã vai fazer. Aí chama outra irmã, faça aqui uma macarronada. É macarronada, não é? Tem os mesmos nutrientes, não tem? Mas o tempero é diferente. Mas ninguém vai descer macarronada por causa disso. Faça feijoada, tá? Aí, Manete, faça feijoada aí, Manete, né? Aí chama a irmã Claudinha, faça feijoada. Vai ser igual? Não vai. Vai ter os mesmos ingredientes, tem os mesmos nutrientes, sustento da mesma forma. A diferença está no tempero. Assim são os pregadores, os ensinadores da palavra de Deus. Tá? Então, a igreja tem uma autoridade suficiente. Tá? Aí o pastor Manuel está não, mas foi o Zé Natal, irmão. Zé Natal, pastor Zé Natal, pastor Zé Natal. Pastor Manuel, pastor Manuel. Cada um tem a sua maneira de ser. Então, assim como vocês cooperaram com o pastor Zé Natal, então vocês também devem cooperar com o pastor Manuel, sua esposa, sua família, porque ninguém faz nada sozinho. Nós trabalhamos em equipe. Nossa visão é o reino de Deus. Trabalhamos para Deus. Então, cada um tem a sua maneira de falar, sua maneira de ensinar, sua maneira de pregar, sua maneira de administrar. Se ele fala alguma coisa diferente, é o jeito dele. Não, o pastor Zé não está fazendo isso, tá bom. Não é que ele estava fazendo errado. É que é a maneira de administrar, existem diversas maneiras de conduzir e dirigir uma congregação. Cada um tem a sua maneira. Não quer dizer que um estava fazendo errado, e agora o outro, não, agora eu sou bom, agora eu vou acertar, não, irmão, não é assim. É assim. Todos eles têm a responsabilidade de reconhecer o trabalho daquele que entregou o trabalho e dar continuidade e respeitar. Entendeu? Então, isso é muito importante. E graças a Deus que o povo de Deus, a nossa igreja, tem esse conhecimento, tem essa sabedoria. Não precisa também o dirigente estar elogiando demais o que saiu, entendeu? Mas também não tem que estar criticando nem por defeito, não. Faça o seu trabalho. Faça o trabalho de Deus. Você respeite aquele que deu a sua vida, que trabalhou, que se dedicou pelo reino de Deus. Ele tem recompensa também diante de Deus. Por isso, muito. Nós temos, às vezes, nunca mais isso tem acontecido, mas de vez em quando a gente vê o dirigente assume a congregação e acha que é melhor do que o outro, para querer mostrar serviço para a congregação, quer ver fazer o trabalho do outro. Não funciona assim. Isso não glorifica a Deus. A igreja não aceita também. A igreja não aceita isso. Então, e ainda mais quando se trata de um companheiro que vai continuar na congregação cooperando. Tá? O pastor Natal dirigiu o Monte Rei. Monte Rei nós passamos para a Louveira, quando a igreja de Monte Rei deu autonomia para a Louveira, como Monte Rei, a gente viu no mapa. Ele não é Jundiaí, é Louveira, então Monte Rei foi junto, mas o pastor Natal dirigiu ali também.
Então, quando o outro assumiu, não completou não o tempo. Então, aqui ele decide se ele quer continuar cooperando aqui, daqui que eu quero aqui, conhece todo mundo, vai ser um braço direito que o pastor Manuel vai cooperar. Mas se ele não quiser congregar e cooperar em outra congregação, tem essa liberdade, não tem problema nenhum. Então, isso é a obra de Deus, meu irmão. E nisso, o nome do Senhor Jesus é glorificado. Então, chegou o tempo de Deus. Às vezes nós não conhecemos, nós não sabemos. Porque, irmão, quando nós tomamos uma decisão como essa, de um novo dirigente assumir uma congregação, ou fazer uma pergunta, ou uma substituição, isso é feito, irmão, com responsabilidade, com oração, com temor e tremor, porque a igreja é a esposa do Cordeiro, é a noiva de Cristo, tem que ser tratada com respeito. E nós, meus irmãos, procuramos oferecer para a igreja todos os nossos dirigentes, como diz aqui o profeta Jeremias, no capítulo 3, e o versículo 15, onde lemos o seguinte: darei a vocês pastores segundo o meu coração, que os apacentem com conhecimento e com inteligência. Então, meus irmãos, essa é uma palavra profética. Isso aqui não é uma profecia messiânica. O Espírito Santo está falando aqui dos pastores que o Senhor Jesus Cristo haveria de dar às igrejas. Esses que são pastores, são todos vocês que dirigem congregações, é um trabalho pastoral. O trabalho do pastor é proteger e alimentar o rebanho. É esse o trabalho pastoral, alimentar o rebanho e proteger o rebanho das heresias, atender a obra de Deus. Então, aqui, Deus fez essa promessa de, com a vinda do Messias, com a vinda do Pentecostes e o surgimento das igrejas, essas igrejas precisam de líderes, precisam de alguém para cuidar do rebanho, e Deus prometeu que daria esses homens, esses pastores, diz aqui no versículo 15, segundo o meu coração, isso é, segundo o coração de Deus, segundo a vontade de Deus, e depois, que apacente com conhecimento e com inteligência. Então eu penso nisso, cada vez que um dirigente assume a congregação, como que tem essa característica, tanto que está saindo como que está chegando. E a igreja tem autoridade suficiente para reconhecer isso, cooperar com ele, cooperar com o seu dirigente, porque é a obra de Deus, você está prestando serviço a Deus, e Deus tem recompensa, porque esse homem é aquele a quem Deus constituiu para ter autoridade espiritual sobre a sua vida. Então, assim, quando nós precisamos de alguém para a obra, para assumir o cargo, eu procuro quem? Dirigente. Não conheço o rebanho. E não indicaria alguém para assumir esta congregação. Nós temos aqui um plano de trabalho. Então, todos os seres humanos, todas as pessoas precisam de alguém que indique no trabalho. Ainda que tenha a vocação, que tenha o chamado divino, que tenha o preparo. Isso vale para um campo também profissional no nosso dia a dia. Eu conheço uma pessoa que fez doutorado em Química na Universidade Hebraica de Jerusalém, em Israel. Defendeu sua tese na língua hebraica. Domina o inglês, domina o hebraico. É uma autoridade, porque o doutor numa área é alguém que conhece o assunto com muita profundidade. O doutorado, a pessoa se dedica todo o tempo naquela área, naquele detalhe. Todas as produções literárias, todos os livros, todos os estudos que já publicados no mundo, ele tem acesso, ele conhece. Passou numa banca antigamente e a banca era pública. Tá? Hoje ainda é
um ato público, mas não precisa ser em praça pública. Mas antes, é em praça pública, lá, o membro da banca examina aquela pedra, a pessoa tem um tempo para fazer a explicação e depois tem que responder as perguntas, e aí ele recebe o título doutor naquela área. É uma autoridade. Quando ele fala, ele não precisa provar. Porque ele tem um reconhecimento da sociedade, que ele conhece aquele assunto com profundidade. Isso é a titulação chamada doutoramento, doutorado de direito. Eu conheço uma moça que fez o doutorado em química. Então, ela não conseguiu emprego. Eu fico pensando, meu Deus, tanto esforço, dedicou a vida inteira, conhece a química com profundidade. Na aula, na escola pública, numa cidade aqui, eu não vou dizer a cidade, mas porque não tem alguém. José do Egito, quando tinha 16 anos, Deus mostrou para ele que Deus tinha um plano na vida dele, tinha um propósito na vida dele. Ele iria ter domínio sobre a sua família, sobre seus irmãos, sobre o seu povo. Deus falou com ele, mostrou isso para ele. E ele precisou de um copeiro, né? Um copeiro, foi não interpretou um sonho nosso. Então, todos nós, eu estou aqui porque alguém me indicou. O pastor Eliseu de Souza me indicou lá no Belém para me ordenar no Ministério Pastoral. Na CPAD, o irmão Ronaldo, o doutor Ronaldo, de Souza, me indicou para escrever a vida da escola militar. Então, todos nós dependemos de alguém que possa indicar. E na igreja, quem é essa pessoa? O vizinho. Esse dia eu falei para ele, veja com o pastor fulano, eu preciso de alguém para dirigir uma congregação, desde que eu não digo. Olha, você já tem uma nota, uma doença assim. Às vezes a congregação não vai. Agora, se você não coopera, só se queixa, só reclama, murmura, você acha que no dirigente vai indicar essa pessoa? Não vai. Então, nós estamos para cooperar. Então, faça isso, que Deus vai te abençoar. Porque o pastor Manuel não quer a bênção de Deus somente para ele, não. Se ele vai crescendo, vai sendo abençoado, essa bênção é extensiva àqueles que estão à sua volta. É o rebanho dos seus cuidados pastorais. Então, isso é muito, muito importante. O trabalho em conjunto, em apoio, eu não tenho dúvida alguma, o pastor Manuel tem tudo para ser bem sucedido aqui. E os irmãos aqui do NDI dispostos a cooperar também, e o trabalho vai crescer, vai prosperar. Amém. Para a glória do mundo. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, meus irmãos, eu louvo a Deus pela vida desses homens, pastor do Natal, todos esses anos. Nunca me deu problema nenhum. Sempre uma vez. O pastor Eliseu já falava dele. Deus é aquela grande, é uma grande que você foi até estabelecido, a Secretaria da Justiça para cuidar da administração, a grande Gatinho, eu lembro. E você vê a tradução, vocês olham aí, olha, o Zé Natal é o líder lá. A Justiça estabeleceu o Zé Natal para vir no Ministério para cuidar disso. 40 anos de frango, viu? 40 anos de frango, exatamente. Então, meus irmãos, então eles são todos ligados, entendeu? Então, é um pouco, sabe, que estou vendo alegria dos irmãos, gozo no coração. Então, eu não tenho dúvida alguma que o pastor Manuel vai ser bem sucedido bem na coisa de vocês. Eu gostaria que os irmãos que são membros aqui da congregação do Jundiaí se colocassem em pé. Só os que são daqui, membros da congregação do Jundiaí, se colocassem em pé. Muito bem. Deixa eu fazer uma pergunta já antes. Quem aqui já conhecia, antes de hoje, dessa data de hoje, pastor Manuel Soares? Levanta a mão. Quem já conhecia? Temos um grupo pequeno, mas não é um estranho, alguém já conhece. Muito bem. Pode sentar à vontade. Então,
Eu gostaria de chamar aqui a irmã Claudirene, a esposa do pastor Manuel. Muito bem. E a irmã Genivalda, aqui. A primeira dama do Juliane que está pegando carta agora, e a primeira dama que está assumindo agora, certo? Então, os filhos, vem aqui, também vem aqui a Débora, que é vem aqui. Os filhos, netos precisa vir, mas os filhos é bom. Tem mais filhos aqui ou é só a Débora? Tem mais dois. Tem mais dois? Vem aqui. Elias e a Vem aqui, os filhos aqui. Então, aqui está um casal. Aqui está um casal que a partir de hoje vai conduzir esse rebanho na presença de Deus, com temor e tremor, como diz aqui a palavra de Deus, com conhecimento e inteligência. Então, eles precisam do apoio de vocês. Se vocês apoiaram o pastor José Natal, então, coopere também com o pastor, mas são diferentes, aquilo que eu falei. Pastor José Natal, pastor Manuel, pastor Manuel. Vocês procurem se adaptar, se ajustar ao pastor Manuel, porque Deus tem isso na vida de vocês, certo? Então, mais uma vez, os irmãos concordam em receber o pastor Manuel como dirigente dessa congregação. Os que concordam, levantam a mão. Então vamos ficar em pé, nós vamos orar ao Senhor. Nessa oração, o Espírito Santo que atua nesse ministério, o ministério da igreja de Jundiaí. Quando a gente faz uma oração dessa congregação, não significa que o Espírito Santo está sendo transferido para ele, passa também para ele, além da sequência. Não que saiu do pastor de Natal, mas que se estende àqueles que estão dando continuidade ao trabalho do pastor de Natal e o Evangelho da Lei realizando. Amém? Amém. Vocês podem se ajoelhar? Só dois casais, né? Eu não posso, não tem problema. Vamos orar ao Senhor. Altíssimo Deus, nosso Deus, Pai. No nome santo e perfeito de vocês, nós somos a Deus, glorificamos o teu nome pela vida do Espírito, pela vida do pastor José Natal, a vida da Evangelho Nova, por isso que você tem vindo aqui, a tua casa, o nosso coração aqui, para a confiança da fé, e o trabalho de pessoas, pelo amor de Deus, todo dia, o pastor Manuel, o irmão Paulo, os povos que têm mais, a sua palavra, só perdido o rebanho, o teu povo com a tua palavra. Ajuda ele, Deus, em tudo aquilo que ele precisar. Deus abençoe vocês para tomar assento. Agora, o Romano 6 vai louvar a Deus com o hino. Era criancinha. Paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Quem está feliz, fazer amém? Amém. Glória a Deus. Pastor Ezequiel, eu senti que louvar o louvor que eu louvei ontem. Posso? Vamos louvar com a igreja, né? Se você conhece, louva comigo. Perto quero estar. Junto a Deus quero.
tinha mitos, está relacionado ao amor. Fico até emocionado, né? Deus, irmãos, aqui de tanto tempo. Eu me lembro quando o Marcelo tinha bastante cabelo. Quando eu conheci o Marcelo, ele era 40 anos mais novo, meu irmão. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Está ali em Nogenius, profeta, né? Deve ter usado o irmão. E, irmão, tem coisas que parecem simples, mas veja, em pé, para andar sem o outro, tem muita dificuldade, irmão. E a igreja é uma instituição divina, formada por seres humanos. Olha só, Deus escolheu a cada um de nós que estamos aqui. Glória a Deus. Como somos. Deus sabe como somos, o que pensamos, né? E tem coisas da Bíblia que está lá para a gente refletir. Estava estudando um pouco a tampa do poço de Jacó. O que é aquilo? Para se tomar água e dar água aos gatos, irmãos, não era apenas uma pessoa que tinha que juntar, remover a tampa do poço de Jacó e colocar a tampa de novo. Deus chamou a Moisés, um chamado específico, chamado muito forte na vida de Moisés. Uma batalha com os amalequitas, que é impressionante, hein? O que isso nos mostra? Êxodo 17. O que isso fala conosco? O que é aquilo? Diz o texto santo que os braços já estavam pesados, já estavam cansados daquilo. Aí, quando ele descia o braço, Amaleque prevalecia. Estava lá, a pronúncia desse nome é o pastor Ezequiel que vai dizer. Eu não falo outro fala estava lá. Colocou uma pedra para que Deus concedesse a vitória. Glória a Deus. Dá uma tendência em concordarmos e discordarmos, não. O Senhor muito coisa difícil. E se vocês aí, no outro mais coloquial, e se vocês aí concordarem com alguma coisa, eu não concordar aqui. Parece que o Senhor sabia que isso é difícil para nós. Se vocês concordarem aí, aleluia, eu concordo aqui. Então, eu estou pedindo, irmão, do apoio dos irmãos, viu? Para fazer um grande trabalho para o reino do Senhor. Glória a Deus. Na unidade, na diversidade, nós temos que estar unidos, porque isso engrandece o nome do Senhor. Glória a Deus. Quero dizer aos irmãos que nós somos pó, nós somos cinza. O Senhor conhece a nossa fragilidade. Houve momentos difíceis. E muitas vezes, irmão, o Senhor nos deixa só. Aparentemente só, mas o Senhor está convosco o tempo inteiro. Aleluia. Eu estava com Deus. E hoje, aleluia, o Senhor respondeu, irmão. Glória a Deus. É porque o Deus vivo, é o Deus vivo. Há questionamento que a gente não fala nem para os cônjuges, na verdade, nem para a esposa a gente conta. É somente nós e Deus apenas. E Deus respondeu. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Bendito, glória a Deus. Nós estamos pregando. Meu Deus. Mas é o momento de dizer que Deus está no controle de tudo. Glória a Deus. E de forma absoluta. Glória a Deus. Responsabilidade. Dia 25, pastor Ezequiel, eu completo 62 anos. Eu estou se levantando assim. Houve revelação aqui. Houve revelação aqui. E aí, o Senhor me presenteou com essa responsabilidade.
Espero que o Senhor, assim como foi feito, me dê graça e sabedoria e que eu seja melhor que antes. Amém. Glória a Deus. Com o apoio dos irmãos. Glória a Deus. Irmão, eu sou destro. Sou destro. Se eu assinar um documento com a mão esquerda, não foi ele que assinou. Mas sabe, preciso da mão esquerda. Amém? Porque é o equilíbrio. Igreja, pastor e dirigente. Caminhando juntos sob emoção, sob a direção do Espírito Santo. E o resultado é o Senhor que dá. Glória a Deus. Mas ele pediu. Sabe aquele pregador, pessoal? Eu gosto do pregador, porque os pregadores são criativos. Né? Ele pega um texto e fala cada coisa, eu fico admirado. Né? Eu fico quase carrego, eu digo, meu Deus, um pregador como ele, lembra o texto, tem tanta coisa ali que ninguém viu, que é uma coisa impressionante, né, irmão? Eu falo, meu Deus, o povo guiado pelo Espírito de Deus também. Glória a Deus. Mas fica aqui, viu, irmão? A minha gratidão ao pastor Ezequias. Ele me explicou, eu disse, eu não esperava. Talvez ele não entendeu, mas eu sei. Eu já tinha dado por encerrado, né? Ele falou, como é que está a saúde? Eu falei, me ajudou. Esse irmão aqui me ajudou muito, irmãos. E eu respondi, eu falei, o pastor Moreira, eu cheguei lá e o pastor lá. O irmão me chamaram. Com alegria. E outros aí, né? Porque se viu bem, irmão, na congregação, vai se bem no ministério também. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Eu vou continuar orando pelo irmão. Eu acho que não vai parar por aí, não. Vamos ouvir o pastor José Carlos, porque vai fazer esta oração. Amanhã, meus irmãos, temos reunião só com o dirigente da congregação na sala Monte-Sinai, na sede. Às 7h30, só dirigente da congregação. Depois vamos marcar uma com todo o ministério. E na sexta-feira, eu vou estar, Deus quiser, lá no bairro de Jacaré, que o pastor Lula está se jubilando. E o pastor Douglas vai assumir ali a direção do trabalho ali no bairro de Jacaré. Então, sexta-feira, Deus quiser. É sexta. Sexta-feira. Conversei com o pastor Tobedor, ele está continuando ali. Não falou de domingo? Não, sexta-feira. Mas eu vou ligar para ele. Eu vou ver se dá uma dele. Faz combinação da domingo. Parece que houve essa conversa assim, mas não é domingo. É sexta-feira mesmo, viu? Bom? Irmã Ivana, por favor. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Nós fizemos uma homenagem para o irmão Natal, né, para a família. Ficamos com o coração apertadinho, mas eles moram no nosso coração. Churrasco a gente vai, viu? E quando a gente fizer 60 também, vai dar tudo certo. E agora nós queremos entregar uma lembrancinha como forma de abraço para a nossa nova pastora e o nosso pastor. Se vocês puderem ficar aqui, nós vamos entregar uma lembrancinha em nome de toda a igreja, pode ser? Eu vou chamar a G para entregar essa lembrancinha para a pastora. E o Samuel para entregar para o pastor aqui. Não sei se o pastor lembra de nós fizemos um curso de oratória juntos, junto com o pastor Dejalir também. O irmão do pastor Dejalir também. Foi uma bênção, né? Uma lembrancinha, você pode ficar à vontade. A gente vai entregar uma lembrancinha para a nossa pastora. Conhecida carinhosamente como Preta, tá bom, irmãos? Só o pastor Ezequias que pode tomar pra Vou
chamar o Samuel agora para entregar. O senhor quer que ele vá? Top. Chama o Samuel. Samuel, para entregar uma lembrancinha para o pastor, nós achávamos que a Ruth vinha. O pastor Natal quis trazer uma lembrancinha para ela também. O senhor recebe também para ela, por favor. Deus abençoe. Só dá uma feira que ela mais gosta, viu? Vai botar na sala, um lugar beliscado na sala. Né? Chique. Não perdeu, mas estou precado. Saúde da igreja para a Santa Paz do Senhor, amém? Amém. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, que nós levantamos a nossa voz, a oração da sua graça, e agradecimento por tudo aquilo que o Senhor nos concedeu nesta noite, por tudo aquilo que o Senhor nos deu nesta noite. Pedimos a ti, ó Pai, que o Senhor continue abençoando essa igreja, abençoando, ó Pai, o Manuel que está assumindo aqui essa mesa, o pastor Natal, ó Pai, que vai celebrar. Enfim, Senhor, que tudo seja para a honra e para a glória do teu nome. Agora, Pai, despede-nos em paz. Dai-nos, Senhor Jesus, uma noite de paz, uma noite de graça na tua presença. Nos livra de todo perigo, de todo mal. É o que nós pedimos e nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Saber de ouvir mais, companheiro, mais o tempo nos manda parar, né? Muito bem. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, vida agora e para sempre. Amém. Está terminado o